Salve, salve, alunos! Vamos dar início à aula de física, aula de número 9, e o nosso assunto é a ressonância de ondas sonoras, ou a ressonância acústica. Então, o que vem a ser a ressonância? A ressonância acústica ocorre quando uma fonte emite um som, no caso aqui, essa pessoa, de frequência igual ou múltiplo inteiro de frequência natural do receptor, ampliando assim a frequência do receptor. A ressonância acústica, tal como a ressonância mecânica, pode causar efeitos em objetos que vibram, como, por exemplo, a partir de um copo de vidro, ao estimulá-lo com uma onda sonora com a frequência de ressonância do corpo. Então, a ressonância é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Então, cada corpo tem uma vibração natural. Se uma fonte emite uma frequência que se aproxima ou que seja igual à frequência natural, essas frequências entram em ressonância. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. A ressonância sonora acontece quando uma fonte emissora consegue emitir ondas em frequência muito próximas às frequências de oscilação natural de um receptor. Então, lembrando que a amplitude de uma onda é a distância aqui da metade, né? Se a gente dividir a onda em duas partes iguais, é essa distância aqui, do meio até o pico ou do meio até o vale. Aqui a gente tem duas taças, né? Cada uma tem uma vibração, uma frequência natural. E se a gente emitir um som que se iguale à frequência natural, essa taça pode se romper. Aqui mais um exemplo, né? Que a gente tem o mínimo do balanço, o ponto mínimo de amplitude representado aqui, então a amplitude é bastante pequena, e no ponto de altura máxima, a amplitude é maior. Essas duas amplitudes, elas podem se somar. Se possuem uma mesma frequência, as amplitudes das ondas se somam. Uma voz de ópera, quando bem treinada, se torna uma voz muito potente. Então, de acordo com estudos, cantores líricos podem quebrar uma taça de vidro. Eu diria assim, uma taça de cristal, que é mais fino, né, com a voz. Isso pode acontecer quando um cantor emite notas musicais muito altas, que farão as moléculas do ar em volta da taça vibrarem até o vidro se quebrar. Mas eu também já li que essa taça ela deve ter algum defeito para que isso aconteça. Ser bastante fina, né, e alguma rachadurazinha, assim, microscópica, para potencializar, então, essa quebra. O diapasão é o outro assunto, né, da apostila. O diapasão é um pequeno instrumento feito de metal no formato de forquilha e que é usado para fazer a afinação de instrumentos como violão, guitarra, piano, baixo elétrico, entre outros. Então, ele tem esse formato aqui. Esse instrumento dá uma nota, que é a nota Lá, é a sexta nota da escala musical. E ela emite uma frequência de 400 Hz, ou seja, a cada segundo, ela oscila 400 vezes. Assim, afinando a corda Lá, do seu instrumento musical com ele, você consegue afinar as demais a partir dessa corda. Foi John Shore, trompetista de George Friedrich Handel, o responsável por trazer ao mundo essa invenção. Então, é assim que é o diapasão, já mostrei. Existem outros modelos também. Diapasão é um termo que vem do latim diapason e significa algo como escala de 7 tons. Lembrando que a escala musical ela tem 7 tons, né?
Cabe aqui dizer que atualmente temos outros tipos de diapasão, como é o caso do diapasão de sopro, que emite mais de uma nota. Assim, com ele, conseguimos afinar mais de uma nota do violão, guitarra ou mesmo a voz, para que um quarteto, por exemplo, cante harmoniosamente. Para conseguir afinar o instrumento com o diapasão, basta bater levemente as extremidades da forquilha contra uma superfície e ele dará a nota Lá. Para que se consiga ampliar esse som, então basta encostar a outra ponta do acessório, a parte onde não há forquilha, na caixa de ressonância do instrumento, como, por exemplo, do violão, a fim de ampliar o som. A ponte de Tacoma, na Rússia. Em 1940, a ponte Tacoma entrou em colapso em virtude da ação da força do vento. O fenômeno da ressonância esteve envolvido nesse desastre. A ponte era suspensa por cabos, né, como a gente vê aqui, uma ponte pêncil, tipo de estrutura denominada de pêncil, possuía 2 pilares e tinha aproximadamente 1.600 metros de comprimento. Foi inaugurada em julho de 1940 e destruída em novembro do mesmo ano. Em um determinado momento, o vento começou a soprar com frequência igual à natural de oscilação da ponte, fazendo com que esta começasse a aumentar a amplitude de suas vibrações, até que sua estrutura não pudesse mais suportar, fazendo com que sua estrutura rompesse. O caso da ponte Tacoma pode ser considerado uma falha humana, já que o vento que soprava no dia 7 de novembro de 1940, aliás, tinha uma frequência característica da região onde a ponte foi construída. Logo, os engenheiros responsáveis por sua construção falharam na análise das características naturais da região. Tanta coisa envolvida na engenharia civil, né? Então, essa ponte ela foi destruída, entrou em colapso devido à ressonância e falha humana. Todos esses sistemas possuem sua frequência natural que lhes é característica. Quando ocorrem excitações periódicas sobre o sistema, como quando o vento sopra com frequência constante sobre uma ponte durante uma tempestade, acontece um fenômeno de superposição de ondas, que alteram a energia do sistema, modificando a sua amplitude. Se a frequência natural de oscilações do sistema e as excitações constantes sobre ele estiverem sob a mesma frequência, a energia do sistema será aumentada, fazendo com que vibre com amplitudes cada vez maiores. Então, imagine que esta é uma ponte construída no estilo pêncil e que sua frequência de oscilação natural é dada por. Então, amplitude aqui bem pequena, né? Ao ser excitada periodicamente por um vento de frequência, esse aqui é a frequência do vento. Então, o que vai acontecer? A amplitude de oscilação da ponte passará a ser dada pela superposição das duas ondas. Então, quase está imperceptível, mas aqui tem um pontilhado que mostra a frequência da ponte, né, a frequência natural, e um pouco mais acima a frequência do vento. Então, os dois se superpuseram e o resultado é aqui a ressonância. Tá? Então, a amplitude é bem maior. A caixa de ressonância é uma câmara aberta no corpo de um instrumento musical que modifica o som do instrumento e ajuda a transferir esse som para o ar circundante. O ar contido dentro da caixa de madeira de um violão, por exemplo, também chamada de caixa harmônica, vibra com a mesma intensidade do som produzido pela corda, intensificando o som.
Então, aqui num piano de cauda, a gente tem a caixa de ressonância, o violino também tem caixa de ressonância, aqui a do violão. A caixa do violão forma a caixa de ressonância, o que faz com que as notas tocadas reverbem, produzindo um som audível e um pouco mais longo do que o produzido apenas pela corda. A gente percebe o efeito da ressonância quando o intervalo de tempo não é suficiente para distinguir o som refletido do original. Como o som tem uma velocidade de 17 metros por segundo no ar, a gente percebe o efeito da reverberação, por exemplo, quando a gente entra num cômodo que não tem móvel, que aí o som não é absorvido, o som é refletido pela parede, e como não dá uma distância de 17 metros, a gente percebe que o som vai se misturar, né? O som refletido e o som emitido. Mais um item, o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas é um aparelho muito conhecido por facilitar e agilizar o preparo de alimentos para o consumo humano ou de animais. O aquecimento ocorre em razão de uma radiação eletromagnética de 2.450 MHz. Radiação essa que aumenta a agitação das moléculas de água dos alimentos, aquecendo-os de forma quase uniforme e de fora para dentro, já que as ondas eletromagnéticas se localizam na parte externa dos alimentos. O funcionamento do forno micro-ondas ocorre da seguinte forma: no interior do aparelho, existe uma onda eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz, que é gerada por um magnetron e irradiada por um ventilador de metal que fica localizado na parte superior do aparelho, para o interior do mesmo. Através do processo de ressonância, as moléculas da água existentes nos alimentos absorvem essas ondas, as quais fazem aumentar a agitação das mesmas, provocando assim o aquecimento dos alimentos de fora para dentro. O prato giratório que esses fornos possuem serve para garantir uma distribuição mais uniforme da radiação eletromagnética sobre todo o alimento. As ondas eletromagnéticas possuem certa dificuldade para penetrar em tais materiais. Por esse motivo, ela aquece de fora para dentro, agitando as moléculas de água e de gordura das camadas mais externas, com mais intensidade do que as camadas mais internas do alimento. Então, aqui a gente tem o ventilador, aqui a gente tem os feixes de micro-onda, o magnetron, e as ondas, né, eletromagnéticas, então, distribuídas nos alimentos. Tem muitos que acham que essas ondas eletromagnéticas podem fazer mal às pessoas que ingerem esses alimentos. Mas tem controvérsias. O forno de micro-ondas é como qualquer outro forno, a única diferença dele para os fornos convencionais é que ele aquece os alimentos através da propagação da radiação eletromagnética em seu interior. Agora vamos fazer alguns exercícios ainda da apostila. Exercício 8, página 181. Em 2014, olha que antigo esse exercício. Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as vibrações produzidas. Se todos os torcedores, ao mesmo tempo, começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, claro, isso acontece normalmente quando tem um gol, as estruturas das arquibancadas podem desabar,
provocando uma tragédia. O fenômeno físico que melhor descreve a situação trágica mencionada é a ressonância, né? Essas vibrações produzidas por todos, né, ou pela metade dos torcedores, faz com que ocorra o fenômeno da ressonância e a arquibancada pode desabar. Aqui fala sobre a ponte, né, de Tacoma, tem algumas fotos, tem até vídeo na internet. Então, exercício 9. Todo corpo capaz de vibrar ou oscilar tem frequência natural de oscilação, quer seja ele uma lâmina de aço, um corpo de vidro, um automóvel, quer seja uma ponte. Se uma fonte oscilante tiver a mesma frequência, que eles estão falando do vento, né? A fonte oscilante, no caso, é o vento, da tempestade que teve. Que a frequência natural de um corpo, ou seja, da ponte, esse pode atingir o colapso. Foi o que aconteceu com a ponte de Tacoma em 1940, nos Estados Unidos, levando-a a quebrar-se, conforme ilustrado nas figuras abaixo. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que, letra A, não há relação alguma entre as frequências da fonte oscilante e a frequência natural do corpo, que possa ocasionar o colapso. Não, está errado, né? É devido à superposição de ondas que a frequência da fonte oscilante pode atingir a frequência natural do corpo e esse entrar em colapso. Também não é a alternativa correta. É devido à interferência das ondas que a frequência da fonte oscilante pode atingir a frequência natural do corpo e esse entrar em colapso. Também não está correto. Quando a fonte oscilante tem frequência igual à frequência natural do corpo, este entra em ressonância. Aí está a resposta correta. E o último exercício para finalizar, exercício 10. As ondas eletromagnéticas geradas pela fonte de um forno de micro-ondas têm uma frequência bem característica. E ao serem refletidas pelas paredes internas do forno, criam um ambiente de ondas estacionárias. O cozimento ou esquentamento ocorre devido ao fato de as moléculas constituintes do alimento, sendo a de água a principal delas, absorverem energia dessas ondas e passarem a vibrar com a mesma frequência das ondas emitidas pelo tubo gerador do forno. O fenômeno físico que explica o funcionamento do micro-ondas é a ressonância novamente. Ok? Então, nossa aula de hoje foi isso. Agradeço a presença. Obrigada.